Olha o pão da casa. Hoje nós estamos começando a ler o livro de Neemias. Estamos lendo os capítulos 1, 2 e 3. E a história de Neemias começa com o seu chamado. Então Neemias, ele está na Babilônia, debaixo do governo do rei Artaxerxes. E nesse tempo ele recebe uma notícia daqueles que vieram de Jerusalém. E ele pergunta: como está o meu povo? Como está a cidade de Jerusalém? E aí dá um relato para ele, dizendo: os muros ainda estão caídos e as portas queimadas. E ele chora muito quando ele escuta aquilo. Aquilo toca o coração dele. Interessante que imediatamente ele entra em jejum e em oração. E ele se torna o intercessor daquela necessidade. Então, o que é que Neemias nos ensina? Neemias ensina muito a respeito de liderança e de chamado, de como algo que era uma necessidade que estava diante de todos. Os muros da cidade estavam caídos, as portas queimadas. Uma grande tarefa de reconstrução eles tinham pela frente. Os judeus eles já estavam voltando da Babilônia para Judá. E ele entra num período de intercessão, de busca. Por quê? Porque a necessidade, uma necessidade grande que era vista por todos, mas ainda não tinha sido assumida por ninguém. É aí que está o chamado. Quer dizer, Deus sempre tem a pessoa certa para realizar, ou coordenar, ou liderar determinada tarefa. E quando essa pessoa é chamada, ela é tocada diante daquela necessidade. E ele se move em oração e ele pede a Deus. Ele reconhece a soberania do Senhor. E no decorrer da sua oração e do seu jejum, ele se coloca diante daquele que ele servia, que era o rei Artaxerxes. Ele era copeiro do rei. Então ele era alguém importante no reino. O copeiro não era um garçom. O copeiro era alguém que experimentava a comida do rei, a bebida, para verificar se ela não estava envenenada. Então daí você vê que Artaxerxes ele tinha mais alta confiança na pessoa de Neemias. E ele vê o semblante de Neemias um pouco triste e ele percebe que há algo ali no coração dele. Ele diz: por que você está assim? E aí ele relata tudo. Ele fala o que está marcando ele e por causa da sua cidade, do seu povo. E ele é ousado a pedir ao rei recursos e um tempo para ir em Jerusalém, reconstruir os muros. Isso é, cumprir a tarefa que Deus estava trazendo ao seu coração. O que acontece? Ele recebe favor. Então presta atenção. Todo aquele que tem um chamado, ele vai receber favor e unção naquela direção. As portas elas vão se abrir naquela direção que Deus está apontando. E foi assim que aconteceu. E Neemias pediu cartas ao rei para que ele tivesse acesso a riquezas, madeira, materiais de construção para ele cumprir a tarefa. E o rei Artaxerxes entregou cartas na sua mão. Isso é, autorização, poder, recurso. Tudo veio com o chamado. Então você sabia que nós também temos chamados específicos e que muitas vezes Deus vai tocar o nosso coração e assim diante essa necessidade às vezes está exposta para muitas pessoas, mas a necessidade ela vai tocar o nosso coração, o seu coração. E aí nós identificamos que aquilo é um chamado de Deus para nós. Aí nós não devemos agir imediatamente no impulso ou simplesmente por sentimento, não. Temos que fazer como Neemias. Ele buscou a Deus em oração e jejum. Ele ouviu se de fato aquilo era a direção. Quando ele teve certeza, ele se posicionou. Aí as portas se abriram. E debaixo de autoridade e de unção, ele foi para Jerusalém. É interessante que quando ele chega na cidade, ele não diz imediatamente o que ele vem fazer. A Bíblia diz que por 3 dias ele não falou para as autoridades que estavam na cidade. Então ele pegou algumas pessoas, contornou os muros, ele viu a extensão da obra e aí sim, depois dele fazer isso, ele chamou as lideranças locais. Ele disse: olha, nós temos um grande desafio pela frente. E eu estou aqui não por causa de mim mesmo, mas por causa de Deus. Quando ele falou isso, as pessoas enxergaram a liderança, o chamado. E a partir disso, Neemias passou a liderar eles. É interessante os princípios que envolvem a liderança de Neemias, a sua coordenação. Esse é um dos princípios usados por Neemias, aonde ele reconhece a habilidade de cada um. Tanto que no capítulo 3 ele vai mencionando família por família, porque ele pegou a extensão daquela obra que era grande, os muros de Jerusalém, os muros de uma cidade inteira, e ele compartimentou aquilo em pequenas tarefas que ele entregou para determinadas famílias. Então ele fez isso reconhecendo cada um deles,
a gente percebe ele mencionando o nome de cada um. Então, as pessoas que estavam com Neemias não eram só um número. Então, elas têm identidade, elas têm um nome, elas têm um envolvimento, elas têm a aprovação de Neemias. Você percebe que Neemias, ele é um bom comunicador. Com certeza ele recebeu essa unção de Deus para se comunicar bem. Toda liderança, toda boa liderança, ela se comunica bem. Então, e aí a gente deve observar isso até dentro de um casamento. Se a comunicação vai bem, há uma boa liderança do marido para com a esposa, dos pais para com os filhos. Então, assim, a liderança exige que haja comunicação. Muitas vezes nós não sabemos nos comunicar, mas Deus dá a unção. Neemias faz isso. Neemias também, ele coopera, ele está liderando, mas ele está promovendo ao povo que está trabalhando segurança e provisão. Por causa disso, uma obra enorme, que era a construção dos muros de Jerusalém. Eles acontecem em menos de 2 meses, em 52 dias. Tudo porque alguém recebeu um chamado, se colocou diante de Deus. E a partir disso, percebeu a unção, as portas abertas, a graça. E aí a obra foi realizada. Assim como Deus fez com Neemias, Ele também pode fazer com você. Amém? Você recebe essa palavra? Então, Deus te abençoe. Receba o pão da casa.